primeiro assim, não faz sentido a Leila negar o conflito de interesse no Palmeiras, porque ela é dona do patrocinador e, e presidente do Palmeiras. É claro, isso é qualquer um sabe, que esse conflito de interesse existe e vai continuar existindo enquanto ela for presidente dos dois, dona da Crefisa e presidente do Palmeiras. Isso vai continuar. Não tem como você tirar o conflito de interesse sem que ela largue uma dessas funções. Porque quando você vai negociar, por exemplo, o contrato acaba em 2024, quando você vai negociar, tem a questão, por mais que ela fale que vai fazer concorrência e não sei o quê, não, o processo não tem sido feito com a transparência suficiente para todo mundo saber. Ela fala, os cofistas estão com os contratos, mas os cofistas não mostram para os outros conselheiros, não mostram para o torcedor, não colocam no site. Para ser transparente de verdade, tem que colocar no site para todo mundo ver, não para o cofista, não para o conselheiro, nem para a imprensa. Eu não estou falando que eu quero a informação privilegiada. A gente tem que pensar no torcedor. Então, assim, não existe essa questão de não ter conflito de interesse. E aí, com a Arena Barueri, que a empresa da Leila ela conseguiu a licitação por 35 anos da Arena Barueri, é mais um desses conflitos. E aí ela vai argumentar, mas o Palmeiras não vai gastar nada, o Palmeiras vai jogar lá de graça, eu não vou cobrar nada como dona do estádio e tudo mais. Ok, mas por que não o Palmeiras jogar no Pacaembu, por exemplo, quando o Pacaembu for entregue no ano que vem? Vai ter essa questão. Então, joga no Pacaembu ou joga na Arena Barueri? Não, mas na Arena Barueri é sem custo, mas o Pacaembu é melhor localizado, é mais perto da torcida de São Paulo, pode ter um gramado melhor, pode ser o lugar que o Abel Ferreira vai preferir, mas aí vai ter o estádio que é da dona, que é da presidente. Como você vai falar não? O Pacaembu vai ser recém-reformado, vestiário, a chegada para o torcedor vai ser muito melhor do que é na Arena Barueri. Então é mais um conflito de interesse. Ela nega, com base sempre falando que o Palmeiras não vai pagar nada. Mas o conflito de interesse, ele não necessariamente está na questão do dinheiro. Ela está na questão da política, na questão da negociação, na questão da preferência. Não é porque não tem dinheiro envolvido que não tem conflito de interesse. Então ela precisa entender isso. Esse é um ponto principal. E aí o pessoal está um pouco chateado com essa questão da repercussão, fala, parece que o Palmeiras está na zona de rebaixamento, não parece que o Palmeiras está na quarta colocação, estava na quarta semifinal consecutiva da Libertadores. Primeiro, tem uma questão da expectativa, né? Porque o Palmeiras criou uma expectativa em torcedor, na imprensa, em todo mundo, de brigar de novo por todos esses títulos no segundo semestre, especialmente por começar muito bem o ano, sendo campeão paulista, sendo campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. E, especialmente, para mim é o ponto central, essa é uma turbulência, uma crise, ela foi criada pela Leila. Se a Leila não tivesse dado aquela entrevista, provavelmente a Leila estaria sendo criticada e tudo mais, mas não estaria sendo bombardeada do jeito que ela foi. E aí, na reunião que ela deu, o discurso que ela deu na reunião, ela não recuou 1 milímetro. Ela não recuou em nenhum momento. Ela disse que assistiu a entrevista dela 6 vezes e que não se arrepende de nada do que falou e que ainda quis colocar a culpa em parte da imprensa. Não, a gente não pode acreditar no que a imprensa diz, sendo que todo mundo viu o vídeo e sabe o que ela falou. Então, assim, é uma crise causada por ela mesma. E ela tem que entender isso. Isso tira os méritos dela? Tira o mérito dela ter sido responsável financeiramente? Não tira. Tira o mérito dela de ter mantido a estrutura que tinha anteriormente que estava dando certo? Para mim também não tira. Para mim também ela está certa ao defender o departamento de futebol, que é um departamento que no longo prazo tem sucesso, pode ter insucessos a curto prazo, mas no longo prazo é um trabalho bem desenvolvido. Ela falou numa questão da violência, da impunidade aqui no Brasil, no discurso dela, legal também, acho bom, mas o restante foi muito ruim. E aí essa parte ruim acabou se sobressaindo em relação à parte boa, porque foi para mim muito, muito ruim. E aí ela piora ao não pedir desculpa, ao não falar que realmente podia ter se expressado de outra maneira. E aí ela mesma fala, por exemplo, a questão do ingresso que ela fala. Estou me alongando aqui, mas é porque é muito assunto. Ela falou da questão do ingresso. Quem não tem R$ 50 não vai no Allianz Parque. Ok, eu entendo o que ela quer dizer, porque ela precisa pagar um time caríssimo, que é uma folha salarial bem alta, e ela tem a exigência do torcedor de ter um time muito alto e tal. Mas quando você vai falar desse tema, você precisa ter um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de calma. O futebol ele é gostoso porque ele sempre foi popular. Tem uma questão mesmo, uma dúvida de como você sustenta times tão caros cobrando ingresso barato. E ainda mais que a bilheteria é uma das
fontes de receita mais importantes para todos os times. Então tem uma dúvida, tanto que isso não é só no Palmeiras. O Palmeiras é um pouco mais caro que os outros. Diga. Perdão te interromper. Essa frase foi dita na reunião do Conselho Deliberativo: quem não tem R$ 50 não vai para o Allianz? Isso, ela falou no Conselho Deliberativo. Inclusive, a gente subiu também, eu e o Flávio Latifi, a gente subiu, a gente destrinchou um pouco do discurso dela na reunião, né? Então, quando ela fala isso, eu entendo a questão. É realmente uma questão complicadíssima. Você tentar manter o futebol popular e ter acesso para as pessoas que têm menos dinheiro e, ao mesmo tempo, pagar 2 milhões para um atacante. E a fonte de receita é a bilheteria é muito importante como fonte de receita. Então, é uma dúvida, mas tem que ter mais tato na hora de falar. Não adianta, quando ela fala desse jeito, piora um pouco as coisas, né? Ainda mais que vamos lembrar que essa era uma das bandeiras de campanha dela mesma. Ela mesma falava: eu vou transformar o futebol em popular. O ingresso do Palmeiras vai ser popular. Vou vender camisetas mais baratas. Então, assim, são coisas que ela mesma prometeu. E aí, quando ela critica a Mancha Verde, por exemplo, também generaliza a organizada de uma forma que também para mim foi ruim, o jeito que ela generalizou, ela esquece de falar que ela mesma ela era aliadíssima, amiga, muito amiga, nome de quadra na Mancha Verde, tem o nome dela e o nome do marido, o cachorro dela chama Mancha, ela patrocinou o carnaval por anos, patrocinava viagens, e aí agora ela está falando de um jeito como se ela nunca tivesse tido relação com a organizada. Então, tem pontos importantes aí que ela precisa reconhecer que ela errou. É simples. Essa questão do quem não pode pagar R$ 50 não vai, reportagem que o Danilo Lavieri fez em conjunto com o Flávio Latifi, ele destacou agora há pouco, é uma declaração que mexe com parte da torcida, sem dúvida nenhuma, porque você claramente está sinalizando para uma boa parcela da população, da sua torcida, do seu povo, assim, ó, não queremos você aqui. Basicamente é isso. Para quem não tem condição de pagar R$ 50, você não precisa vir para cá. É isso. É assim que eu interpreto, Lavieri. Pois é, então, e é isso que eu digo, entendeu? Assim, essa questão, Azan, é uma questão difícil. Como você vai ter um time caríssimo e vai pagar, sendo responsável? Não tem como você, assim, pelo menos nenhum outro time conseguiu até hoje ter um ingresso muito barato e uma folha salarial altíssima. O Palmeiras é a segunda folha salarial mais cara do Brasil. Como eu disse, o atacante ganha 2 milhões, o zagueiro ganha quase 2 milhões, a comissão técnica ganha 3. Então, assim, é muito caro. A folha salarial do Palmeiras é para lá de 30 milhões, com encargo, 13º e tudo mais, é muito dinheiro. Então, é uma questão difícil de você administrar. Não tem como você cobrar R$ 20 no ingresso e lucrar e pagar o time. Só que na hora de você comunicar isso, tem milhares de outras formas que não falar. Quem não tem R$ 50 não vem. Exato, é isso. Claro, aí, obviamente, um estádio maior, e o São Paulo fala muito sobre isso, né? Tem batido nessa tecla de time popular, porque tem um estádio maior e tem possibilidade de, em algum setor, pelo menos um ou uma parte de um setor, colocar um ingresso mais barato. Esse contraponto com o Palmeiras fica muito gritante, né, nessa hora. Ainda mais nessa estádio temporada. maior, mas aí você vê na final, o que o São Paulo fez na final, que foi a crítica de todo mundo lá com os ingressos. No final, em algum momento, Flamengo os times também, precisam fazer isso. Sim, o Flamengo também. Mas é que o Flamengo já tem um ingresso relativamente caro no Maracanã. E não gosta, e eles não ficam falando, é o time mais popular. O São Paulo gosta desse discurso, né? O mais popular, o ingresso de R$ 40 e tudo mais. Aí chegou na final, 700, 800, 900 reais no ingresso. Então, assim, não dá. Chega uma hora que a conta precisa ser paga também. E aí o torcedor, ao mesmo tempo que o torcedor exige ingresso barato, ele exige time caro. Então você precisa equilibrar a balança. Não adianta, Azan, eu chegar na Baixada, naquele restaurante caríssimo que você vai, e querer comer um polvo pelo preço de frango. Assim, então você tem que saber ali, ou você vai, eu quero ingresso barato, eu vou entender caso o ingresso barato reflita num time mais barato também, porque vai ter menos dinheiro para pagar salário, ou eu quero um time um pouquinho melhor, desde que eu possa ir uma vez no ano no jogo, uma vez no mês. São coisas que não tem como você equilibrar sem um subsídio do governo, sei lá, não sei, fazer um projeto que você atenda 100 torcedores, 200 torcedores, não sei. Eu acho que tem maneiras de minimizar menor. esse impacto. Exato. Mas não dá tem para como ser você só fazer 880, sabe assim? Quem não tem 50, um abraço.
No estádio de 35 mil do Palmeiras, por exemplo, não tem como você fazer um setor popular de 3 mil lugares. Não tem, você Sim. perde Aí muito é dinheiro, é muita 10%, diferença. É muita praticamente. diferença. Você tem que lembrar que você ainda perde uma porcentagem com o torcedor visitante que você tem que isolar em volta. Então, é uma questão muito difícil. Eu não acho que o que a Leila quis dizer é tão ruim assim. O jeito que ela falou que é muito ruim. Mas a discussão é boa. A discussão ela é uma discussão que até hoje nenhum outro time conseguiu encontrar uma solução, a não ser que você tenha um estádio com 70 mil lugares que você consiga ali pegar 5 mil e vender por um preço barato e o resto cobrar um pouco mais caro. Só para arredondar a questão da Arena Barueri, o Lavieri, que eu acho que é importante a respeito disso, o Palmeiras já mandou o jogo, inclusive contra o Santos, né, o clássico, porque não poderia jogar no Allianz na ocasião. Os jogos contra o Atlético e contra o Inter, que estavam marcados para o Allianz, vão ser realizados na Arena Barueri. Vai ter festival no Allianz e depois Roger Waters no estádio. É isso. E a Leila conseguiu a concessão de forma particular por 35 anos do estádio e agora vai ceder para o Palmeiras como clube para jogar? É também por aí ou você pode explicar melhor para a gente? O que ela prometeu também na reunião de conselho é que o Palmeiras vai jogar em Barueri sem custos. Não vai ter custo do aluguel, não vai ter. Ela não explicou muito bem a questão de bilheteria ainda e tal. Eu acho que isso carece um pouco mais de explicação. Mas essa concessão, ela ainda, até onde eu sei, ela ainda não estava 100% assinada. Não estava definida, estava até o PVC trouxe uma outra empresa que agora me fugiu o nome da empresa, que também ainda tinha esperanças de ter essa concessão e que esperava ali o fim da burocracia para ter certeza que a Crefisa foi a que ganhou mesmo. A Crefipar, na verdade, que é uma das empresas do grupo da Leila Pereira. Ela ganhou essa licitação em nome da Crefipar por 35 anos e vai administrar. Ela tem algumas contrapartidas, como toda concessão, e tem outros direitos que ela pode fazer também, de repente dar um nome no estádio, ganhar com bilheteria, com show, com eventos e tal. Ela tem essa contrapartida, mas ao mesmo tempo ela tem que deixar o gramado muito bom, ela tem que fazer a manutenção, tudo isso que é de uma concessão normal. E aí ela vai, no conselho, ela disse que não vai cobrar nada do Palmeiras para o Palmeiras jogar em Barueri quando não puder atuar no Allianz Parque. Mas ainda a gente precisa de um pouco mais de explicação para ter certeza, afinal, qual vai ser a contrapartida, né? Ela não ia pegar um estádio por 35 anos para ficar para ela, sendo que ela vai ser presidente do Palmeiras até 2024, se for reeleita até 2027. Então ela tem algum outro projeto por aí. Tem gente até que diz que ela e o marido dela namoram a chance de comprar um time e tudo mais, depois que eles saírem do Palmeiras, coisas que eles negam por enquanto. Mas a gente tem que ficar de olho. Aspas na reportagem do Lavieri e do Flávio Latifi aqui no All Sport sobre a questão desse conflito de interesse da Arena Barueri. Uma outra questão é a Arena Barueri. Nós pegamos a concessão por 35 anos. Vamos explorar a Arena Barueri. Já ouvi pessoas dizendo por que eu vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri. Nunca vou fazer isso. Aqui é a casa do Palmeiras. Mas por conta dos shows, nós vamos a Barueri. O Palmeiras não vai pagar aluguel, mas vamos falar de conflito de interesses. Não vamos pagar nada. Tem clubes que não têm estádio nenhum. Essa foi a frase dela na reunião do conselho, Lavieri. Exato, essa é a frase. E é verdade, né? Que ela falou, tem clubes que não têm estádio nenhum. Mas falar que o Palmeiras vai ter 2 estádios, eu acho um pouco de exagero. E mais uma vez, quando entregar o Pacaembu, eu acho que tem uma boa discussão aí de como vai ser esse jogo, do porquê jogar em Barueri e não no Pacaembu, eventualmente até no Morumbi, dependendo do acordo. Sempre o que está sendo debatido, o que está sendo colocado, é sempre a questão financeira. Em Barueri vai jogar de graça. Mas tem pontos aí que você jogando no Morumbi, mesmo pagando um aluguel, você pode lucrar mais com bilheteria, você pode ter um gramado melhor, um vestiário melhor, um lugar com uma estrutura melhor, mesmo pagando 100, 200, 300 mil reais de aluguel, você pode ter uma bilheteria muito maior no Localização Morumbi. também, né? Pois é. Então, assim, beleza, não vai pagar os 100 mil reais de aluguel da arena, mas você vai jogar para 10 mil pessoas e vai deixar de faturar o que você faturaria jogando no Morumbi por 60 mil ou no Pacaembu para 30 mil. É uma discussão, não é simples você falar, não vai ter custos e acabou. Não é assim, não é tão simples assim. Às vezes vale a pena você pagar 100, 200 no aluguel e faturar mais na Investe para ganhar bilheteria. mais, né? Exato. E ainda mais num time como o Palmeiras, que não é, Palmeiras tem 100 mil, 200 mil para pagar o aluguel, para depois jogar no Morumbi e faturar mais com bilheteria. São as contas que têm que ser feitas pelo Palmeiras e mais uma vez essa questão de conflito de interesse sendo levantado
entre a Leila Pereira, E tem presidente do outra, viu, André? Palmeiras. Esqueci. Que eu li Qual? no chat aqui do Ivan Kenji, eu esqueci da questão do Vasco também, porque o Lamáquia, ele manifestou apoio à candidatura do Pedrinho no Vasco e disse até que pode patrocinar e tudo mais. Tem nos bastidores esse papo de que o Pedrinho, a Crefisa pode patrocinar o Vasco com a entrada do Pedrinho. A gente sabe que às vezes pode ser uma bandeira de campanha, né? Só para ganhar força e tudo mais, mas seria mais um conflito, porque você põe uma empresa patrocinando o Vasco com a dona dela sendo presidente do Palmeiras. Então, não bastasse ela ser dona do patrocinador e presidente do Palmeiras, ela ainda patrocinaria outro time. Então, parece mais uma questão complicada no futuro aí para a gente debater.